Oi, pessoal, então, aqui é o Osmar. Gostaria de trazer uma meditação para vocês nesse dia de hoje, tá bom? Sobre a Santíssima Trindade, algo que me brotou do coração, né? Eu fiquei pensando, a partir de uma homilia de Dom Henrique, que ele falava, na verdade, uma explicação, né, sobre o dia de Pentecostes, a celebração da igreja do dia de Pentecostes. Ele falava que o Espírito Santo agora está constantemente sendo derramado na igreja, né? As comportas do céu se abriram e eu fiquei com isso na cabeça, né? Essa constância da presença do Espírito Santo na igreja. E eu quis também, parece que me veio, né, me brotou da consciência uma meditação também da constância da presença, digamos, própria, né, da missão aplicada a cada pessoa da Santíssima Trindade, né, ao Pai a criação, ao Filho a redenção e o Espírito Santo a santificação, né, essa ação constante de cada pessoa na Trindade com relação às suas missões correspondentes, né? Eu pensava como o Pai, né, criou todas as coisas do nada. Agora, constantemente, ele precisa, para que essas coisas existam, ele precisa sustentar cada um de nós, cada uma das coisas que existem no ser. Ele precisa desse ato de querer, de predileção. Eu quero que exista. E se eu, você, meu irmão, estamos existindo hoje, estamos podendo dizer eu, né, ter a nossa consciência, ter a nossa liberdade, é porque Deus está querendo, Ele está desejando, Ele está dando a oportunidade para que nós existamos. Então Ele está nos sustentando no ser, essa ação constante da criação. Do mesmo modo, a redenção por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos entender muito bem isso quando o próprio Dom Henrique ele falava, né, ao explicar sobre a Santa Missa, né, sobre, digamos, o sacrifício de Cristo, né, que nós não renovamos o sacrifício de Cristo. Né? Essa palavra muitas vezes pode ser mal interpretada por parecer uma repetição, né, daquele sacrifício que Cristo deu-se ao Pai na cruz. Mas Cristo como que ficou congelado, como que congelado esse mistério de amor de oferecimento ao Pai. Na ressurreição mesmo, agora um Cristo glorioso, né? Todo o mistério pascal ali, paixão, morte e ressurreição, ficou como que congelado. E uma vez que Cristo sobe aos céus, esse mistério é agora presente no céu na eternidade. Esse mistério de redenção, ele é constante em Cristo Jesus. Por isso mesmo que Cristo ressuscita, glorioso, mas conserva as chagas. Então, é o mesmo Cristo que se oferece ao Pai como Cordeiro, né? Mas que também é um Cristo glorioso, um Cristo que está de fato no trono, né? Um Cordeiro como que imolado naquele trono. Ou seja, ele é rei, ele reina, ele é glorioso, mas ele é Cordeiro, Cordeiro como que imolado. Uma oferta ao Pai constante, essa remissão constante nossa. E me veio também, né, claro, diante da pregação de Dom Henrique, ao falar sobre o Espírito Santo, esse santificar constante. O Espírito Santo agora está derramando sobre a igreja constantemente, até o fim do mundo. Agora é o tempo do Espírito Santo. Né? Não é mais, digamos assim, isso parece que me ajudou a compreender um pouco mais de como é essa ação da Santíssima Trindade. Não é um Deus Pai que... por mais que sim a gente compreende que a ação da Santíssima Trindade é sempre ao mesmo tempo as três pessoas agindo, né, mas a gente aplica uma missão específica a cada pessoa, né, para melhor compreensão. Né? Claro, também de acordo com a própria pedagogia que Deus quis que nós compreendêssemos a Santíssima Trindade. Né? Um Deus que cria, que é chamado de Pai, né? Um Deus criador que agora, sendo Pai, ele nos dá o Filho, e esse mesmo Filho, com o Pai, nos envia o Espírito Santo. Assim, Deus mesmo quis que a gente, digamos, aprendesse desse modo. Né? Apesar da nossa cabeça não entender o mistério da Santíssima Trindade como um só Deus é três pessoas realmente distintas.
E eu meditava isso e como trazer isso para a nossa vida prática, né? Como isso pode nos fazer de fato crescer como cristãos, nos ajuda a caminhar mais nesta vida como igreja peregrina. E veio na minha consciência, né, que quando a gente medita que Deus nos sustenta a todo momento, isso vem, digamos, nos alimentar numa obediência ao primeiro mandamento, né? Aquele mandamento de adoração a Deus. A gente sabendo que Ele nos criou, que por nós mesmos nós não podemos estar aqui. Eu apenas tenho aquela atitude de reverência e de agradecimento, nada mais, eu não posso. E tudo que foge a isso, um ato de afastamento de Deus, um ato de repúdio de Deus, né? Isso tudo a gente sabe, na nossa consciência nos culpa que estamos atentando contra aquele que está nos sustentando. Está nos sustentando e quer a nossa reconciliação, a nossa salvação. E nossa salvação que vem em Cristo, né? Então, diante dessa criação constante de Deus, nos vem o ato de adoração. Adorar a Deus. Adorar a Deus e agradecê-lo, porque Ele me criou, Ele me sustenta, Ele está comigo. E diante do Filho que nos é dado, né, mais um meio para que nós compreendêssemos esse mistério de Deus sendo Deus e que quer nos acolher e quer de fato nos perdoar e nos dar aquela vida que foi perdida, a nossa vida divina. Então, com Cristo, com essa remissão constante de Cristo, né, como a gente diz na Santa Missa, né, de fato, o céu na terra, a Santa Missa é o céu na terra. Por quê? Porque é esse mistério de Cristo que se faz presente no altar. Quando se consagra pão e vinho no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, é de fato o céu na terra, porque esse mistério, ele meio que desce. O céu se abre ali diante de nós. Sim, nossos sentidos não percebem, mas nossa fé nos dá a certeza disso. Então, digamos, dessa constância da remissão de Cristo, e uma vez que Cristo, né, digamos assim, é pessoa humana também, né, a pessoa divina, de fato, com natureza humana, me desculpe, uma vez que ele também tem essa natureza humana, nós podemos tocá-lo, é como que um chamamento. Deus está nos chamando a ir ao encontro dele, e esse encontro se dá na Santa Missa. Como, além da nossa adoração, de reconhecer Deus como Deus e de nosso joelho se dobrar, de fato, numa atitude de adoração, somente diante de Deus, nós agora somos chamados a nos aproximar, a entrar em comunhão com Deus. Eis a Eucaristia, eis o nosso alimento, eis de fato aquilo que nos atrai e que, uma vez alimentados e fortificados, é uma fonte que nunca deixa de brotar aquela água viva. Nunca. A sede sempre nós teremos, mas nós temos a certeza de que aquela fonte nunca secará. E eis a Eucaristia, nós podemos ir nessa fonte constantemente, é um chamado. O que precisamos fazer? Ir à Santa Missa, nos preparar para encontrar esse Deus que se faz carne, que se faz presença no meio de nós. E de fato, ele nos convida a ser amigo. E, como todo amigo, ele compartilha do que de fato nós também queremos, que é a felicidade. Né? Ele tem o que a gente deseja, né? E que nós também tenhamos o que ele deseja de nós, que é a nossa santidade. Essa santidade mesma que vem por esse Espírito Santo que nos é enviado. Né? Aí a gente percebe que parece que as coisas se entrelaçam. Né? A ação de fato da Santíssima Trindade parece que é uma só, mas que a gente consegue, né, por um método didático, distinguir, mas é de fato uma só ação. Elas são inseparáveis. Aí nós vemos a ação do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja,
sobre nós para nos santificar. E o que é essa santificação? O que é de fato esse ato concreto que nós precisamos ter diante da certeza de que o Espírito Santo está constantemente sendo derramado sobre nós? As comportas do céu estão abertas e ninguém poderá chegar no fim da vida diante de Deus e dizer: nosso Senhor não me deu esta graça, o Senhor não me deu esta ação do Espírito Santo para que eu vencesse tal pecado, para que eu superasse tal dificuldade, para que eu superasse tal trauma. Nós nunca poderemos dizer isso diante de Deus. E por isso mesmo, né, muitos, aqueles que interpretam a Sagrada Escritura e nos catequizam, dizem, né, seremos nós mesmos que vamos nos julgar. Porque nós nos veremos. Nós veremos a ação de Deus, a bondade de Deus na nossa vida, em todo o nosso percurso aqui na Terra, e veremos, nós de fato, se uma vez fomos condenados, né, nós de fato rejeitamos o que Deus constantemente estava nos dando. E se fomos salvos, nós sim perceberemos a alegria que foi ter a presença de Deus na nossa vida e ter aceitado essa presença. E é diante desse aceitar, dessa atitude que é nossa, de permissão que o Espírito Santo age em nós, que essa atitude prática me veio à mente, diante dessa constância da presença do Espírito Santo sobre nós. Sim, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito nos faz filhos adotivos. Sim, é pelo Espírito Santo que a fé brota do nosso coração. Uma fé que nos faz dizer sim àquilo que é invisível, mas que existe e que é real. E que é sobretudo, que existe nessa terra, é Deus. Né? Faz nossa fé em Deus primeiramente e tudo que vem, a fé na igreja, né? A fé aos mandamentos e etc. Ou seja, essa atitude nossa de dizer sim a Deus diante de tudo isso que nós recebemos por gratuidade, por graça, a fé que nós muitas vezes nem pedimos, mas Deus nos dá a fé lá dos nossos pais, né, que nos levam ao batismo, que nos educam. Isso é uma graça tão grande, a gente não merece nada disso e Deus apenas nos dá, nos permite ter. E tantas outras coisas, né? E mesmo tendo tudo isso, chega um momento em que a gente precisa crescer na fé. Crescer na fé. Crescer na atitude de cristão. Que senão a gente atrofia, que senão a gente não se torna filho. E todo filho é aquele que tem consciência de ter um pai. A relação com Deus. Né? Aí vem o Espírito Santo para quê? Para nos fazer templos do Espírito, para de fato nos fazer ter essa união com a Santíssima Trindade. Aí por isso nós dizemos, né, que a Virgem Maria, ela de fato esteve unida, ela era de fato o jardim de Deus. Deus podia sim encontrar regozijo na alma de Nossa Senhora, porque de fato ela estava tão unida a Deus, ela desejava tanto, ela tinha permitido a ação de Deus tão grande na sua vida, ou seja, ela já tinha crescido tanto nessa fé, ela já tinha, digamos, percorrido tanto esse percurso doloroso de crescer na fé, de superar as dificuldades e as batalhas, principalmente diante de ver o seu filho crucificado, né? Digamos, deixar essa espada de dor transpassar seu coração, ela permitindo que Deus agisse nela, crescendo na fé, ela se torna assim esse jardim de Deus. E o que eu gostaria de dizer, que nós precisamos, diante da certeza de que o Espírito Santo está constantemente a nosso dispor, nós precisamos deixá-lo agir. E para que nós, na verdade, como nós deixaremos o Espírito Santo agir, né? Padre Paulo Ricardo vem nos explicar de modo tão bonito, né? Como se dá, digamos, o percurso da vida cristã. Em 3 passos, né? Ele nos explica. O primeiro, deixar os pecados mortais. Estar em estado de graça. O primeiro passo, deixar, né, esses pecados, isso que nos separa de Deus. Depois, a gente precisa da vida de oração, cuidar da vida de oração. Precisamos entrar em comunhão, em conversa. E lembrando que a oração não é mudar a vontade de Deus, jamais. A vontade de Deus não muda, ela é imutável. Né? O que vai nos mudar? Vai nos conformar à vontade de Deus. Aí sim Deus vai, digamos, nós vamos deixando Deus agir do modo que de fato seja a tua vontade, ó Pai, não a minha. A oração é isso, a gente compreendendo quem é Deus. E é nessa conversa com Deus
Mesmo diante de que a gente não está vendo, mesmo quando a gente está achando que a gente, de fato, isso vai ser bom para mim, isso que eu estou pedindo de fato é necessário, não é contra a minha salvação, né? Mas Deus vai preparando o nosso coração, mesmo nos satisfazendo nossos pedidos, às vezes não, e etc, né? Mas ele vai nos preparando o nosso coração. É na oração que a gente vai conseguindo compreender a vontade de Deus e a vontade que Deus quer de nós, né? E sim, a gente vai compreender o que Deus quer de mim. Mas ainda eu preciso de um último passo, de deixar Deus agir em mim. Aí a gente precisa depois ainda purificar a nossa vontade própria, né? Deixar fazer morrer a vontade própria, aceitar os sofrimentos. E por essa união com Deus que a gente já recebe na oração, a gente consegue forças para de fato ir matando a nossa vontade própria, os meus desejos, aquilo que, nossa, não deveria ter acontecido assim, porque eu não planejei assim e achar ruim. Isso não, você vai se conformando à vontade de Deus. E nessa se conformar à vontade de Deus é onde os santos chegam e de fato, digamos, realizam aquela obra-prima de Deus na face da terra, né? Que a gente olha para uma pessoa e de fato vê resplandecido na face dela Cristo. Por quê? Porque não é ela mais que vive, mas Cristo que vive nela, como dizia São Paulo. Isso é belo. Isso é chegar no estágio de deixar o Espírito Santo agir. Ou seja, além de o céu estar aberto para nós e o Espírito Santo estar sendo derramado constantemente sobre nós, agora nós abrimos o nosso coração. O nosso coração está constantemente aberto para que esse mesmo Espírito haja em nós. Aí sim, ele nos configura a Cristo. Ele nos configura esse homem verdadeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí a gente consegue compreender, né, como Deus, em toda a história da humanidade, né, um Deus do Antigo Testamento parecia mal e etc., como Deus foi respeitando a nossa capacidade de compreendê-lo, e só agora, né, nós podemos compreender o que de fato é Deus. Quem de fato é Deus? Quem de fato é Deus? Por que ele não revelou tudo de uma vez? Porque precisamos sim, e ele sabe disso, dessa misericórdia dele. Essa misericórdia dele de ter paciência conosco, de nos ir educando, de fato nos explicando minuciosamente coisas que muitas vezes só nós, no nosso coração, na nossa relação com Deus, descobrimos. Nossa relação com Deus mesmo, que a gente descobre muitas respostas para as nossas dúvidas. Aí sim, Deus vai permitindo, vai perdoando muitas coisas que a gente, na nossa incapacidade, não sabia, vai nos fazendo crescer, vai nos fazendo ajudar o próximo, vai nos fazendo, digamos, ser mais dóceis à ajuda do próximo. Aí sim a gente vai sendo igreja. Sendo igreja. Como eu e tu, ó Pai, somos um, a oração de Cristo. Né? Como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um. Aí entra a nossa unidade, nossa ser igreja. Um só Espírito, de fato, um só Espírito, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, é o que habita em você, meu irmão, é o que habita no sacerdote, é o que de fato o que habita nos santos, né? Seja os mais extraordinários e os mais simplórios ou escondidos, o mesmo Espírito Santo nos reúne, e nos reúne como comunidade de Deus, como família de Deus, comunhão dos santos. Eis-nos aqui, céu, purgatório, as almas já salvas, só que precisam ainda se purificar, e nós aqui na terra, essa igreja peregrina, né, que caminha, que batalha, que milita para um dia estar no céu e um dia receber aquilo que Nossa Senhora já recebeu, a ressurreição dos corpos, e de fato viver naquele novo céu, naquela nova terra que é de fato preparada só para nós, os santos de Deus, para aqueles que se deixam agir pelo Espírito Santo. Alguns Deus vai de fato passar e vão estar prontos às 7 da manhã, alguns ao meio-dia, alguns lá na tardezinha da vida. Mas que estejam preparados, que nós estejamos preparados. Ainda, se você está me ouvindo aqui agora, por mais tempo gasto, jogado fora com o pecado, com a vida mundana e com, digamos, o desprezo de Deus que você já teve na sua vida, ainda há tempo. Nem que seja, de fato, aquela tardezinha da vida.
Deus está passando, Deus está nos chamando e Deus está nos dando a oportunidade de, sim, Senhor, eu quero trabalhar na tua vinha. E aquele primeiro ato de fé já nos salva. Aquele primeiro ato de fé diz, sim, Senhor, eu quero ser batizado. Sim, Senhor, eu quero cumprir, de fato, os teus mandamentos. Eu me arrependo de todo o coração porque eu sei quem tu és. Eu sei a misericórdia que tu envolvestes, de fato, toda a humanidade para que eu fosse salvo. Senhor, com os teus olhos, eu quero olhar o mundo hoje, a minha vida hoje, os sofrimentos hoje, com os teus olhos, não os meus. Isso é a oração que nos ensina. Isso é fruto de Deus, fruto de Deus. Então, que o nosso coração possa, digamos, ser expandido um pouco mais e, de fato, nós possamos compreender que, sem deixar o pecado, sem a vida de oração e sem deixar, de fato, essa vontade própria, a gente não vai conseguir deixar plenamente essa graça do Espírito Santo agir na nossa vida. E que a misericórdia de Deus nos acompanhe até no fim da nossa vida. E se no fim da nossa vida nós descobrirmos que, nossa, eu deveria ter me abrido mais ao Espírito Santo, deveria ter, de fato, me entregado mais às mãos de Deus. Se no fim da nossa vida a gente descobrir isso, que a gente tenha o ato de saber, mas foi Deus que me prometeu o céu. E é a Ele que eu quero me recomendar, que eu quero de fato entregar o meu espírito, que eu quero pedir perdão, que eu quero me unir agora nesse fim, nesse último suspiro. Que nosso desejo possa ser constante, que a nossa meditação possa ser diária, a cada sono que nos bate, né, a cada noite, e que nós saibamos que nós possamos sim imitar a morte ao deitar. Que nosso coração esteja unido a Deus em cada deitar, agradecendo a Deus em cada levantar, e de fato na nossa vida seja um serviço a Deus. Um serviço a Deus do modo que Ele quiser. Seja nos melhorando nossos defeitos, seja ajudando o próximo, seja ajudando a melhorar os defeitos do próximo, seja nos unindo a Ele em oração, apenas conversando com Ele, glorificando a Ele, né? E a nossa vida vai crescendo. Né? Isso não é algo sistemático e metódico, assim, que é uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Isso, digamos, é um percurso que todos vão percorrer, se querem ser santos, se querem de fato ganhar o céu, mas que cada um vai realizar isso do seu modo, né? Do modo que lhe cabe, do modo que Deus vai agir na sua vida. Né, que todos nós possamos um dia ganhar o céu. As piores pessoas do mundo que possam ganhar o céu. Nossos parentes e amigos que possam ganhar o céu. Que eu, Senhor, possa ganhar o céu. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus.